Bernardo Silva é um dos alvos do Barcelona para a próxima janela e inclusive ele já está perguntando sobre o clube, e quem confessou isso foi seu compatriota João Félix. Em entrevista, o jogador do Barcelona falou o seguinte: "Eu creio que eu convenci Bernardo Silva a vir para o Barcelona e se ele vier eu vou pedir uma comissão. Ele me perguntou sobre como é a vida aqui, sobre segurança, lugares para comer, casas para viver e outras coisas mais. Se ele vier, o Barcelona irá ficar encantado com o Bernardo Silva." O Diário Sport informou que os catalães sabem que não será uma negociação fácil com o Manchester City, principalmente porque não pretendem pagar a compra à vista. Para quem não sabe, né, o Bernardo Silva no meio do ano fica com uma multa rescisória de 50 milhões de euros, isso daí já foi confirmado até pelo Fabrício Romano, tá? Porém, o Barcelona não pode chegar lá, ativar a cláusula rescisória e levar o Bernardo Silva, porque a ideia deles não é pagar à vista, tá? Pra poder levar sem negociar nada com o time do Guardiola, teria que pagar à vista. Como o Barcelona pretende dividir esses 50 milhões aí em parcelas, né? Terá que também negociar com o Manchester City. Já falei pra vocês ontem, né, que o City tá de olho no Paquetá, já tem um acordo verbal com o jogador, nada com o West Ham por enquanto, e muitos falam, né, que se o Paquetá chegar, provavelmente indica uma possível saída do Bernardo Silva, que é alvo do Barcelona e também está na mira do Paris Saint-Germain, tá? Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, aonde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora ver o que aconteceu ontem nos jogos da Sul-Americana, Libertadores, teve Liga dos Campeões, Thiago Galhardo não joga mais pelo Fortaleza, Gavi está na mira do Paris Saint-Germain. Bora te falar tudo isso e muito mais, então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pela Copa Sul-Americana, o Corinthians atropelou o Nacional em casa ao vencer por 4-0, e assim eles lideram o Grupo F com 4 pontos. O destaque do jogo vai para Ángel Romero, que marcou 2 vezes e por conta disso ele se tornou o estrangeiro com mais gols pelo timão, e também se isolou como o maior goleador na Neoquímica Arena. O Atlético Paranaense deu um chocolate no Raio Zuliano, lá na Liga Arena, ao vencer por 6-0, com gols de Fernandinho, Esquivel, Mastriani, Pablo e 2 de Canóbio. Assim ele se mantém 100% na competição, liderando o Grupo E. Também teve Copa Libertadores ontem, onde o Grêmio jogou muito mal contra o Huachipato lá na Arena e perderam por 2-0. O tricolor gaúcho segue sem pontuar na competição e atualmente é o lanterna do grupo com 0 pontos. Com gols de Marquinhos e Cano, o Fluminense venceu o Colo-Colo lá no Maracanã por 2-1. Assim, o time de Fernando Diniz assumiu a liderança do Grupo A, porém nem tudo são flores, e o atacante Lelê deixou o campo com lesão no joelho e chorando bastante, deixando todo o elenco preocupado. O meia Thiago Galhardo está deixando Fortaleza e, de acordo com o portal GE, ele já teria pedido ontem para ser liberado da partida contra o Real Potosí, que acontece amanhã pela Copa Sul-Americana. O jogador não está mais à disposição do técnico Vojvoda e seu destino deve ser o Goiás. Ao todo, o jogador completou 100 jogos pelo Fortaleza, onde marcou 27 gols e deu 8 assistências, conquistando um campeonato cearense. Muitos falaram nas redes sociais aí que o clima para o Thiago Galhardo lá no Fortaleza já não estava mais dos melhores, né? E talvez seja bom para os dois separar, né, o Fortaleza do Thiago Galhardo. Inclusive, para piorar a situação dele nesses últimos dias, né, naquela pancadaria que aconteceu no jogo entre Fortaleza e Ceará, ele acabou agredindo um funcionário do Ceará, que inclusive já fez BO na polícia contra o Thiago Galhardo, tá bom? Então ele não joga mais pelo Fortaleza e provavelmente nos próximos dias deve se tornar o novo reforço lá do Goiás. A novela sobre Marlon Freitas no Vasco teve uma novidade, já que o jornalista Vene Casagrande informou que o Botafogo recusou os 15 milhões de reais oferecidos pelo volante e por isso ele não irá reforçar o rival. O jogador, por sua vez, mostrou desejo em ir para o Cruz Maltino, mas a sua saída foi barrada, já que John Textor gosta bastante de Marlon e não queria perdê-lo agora. O portal G, no entanto, fala que o Vasco ainda não desistiu do Marlon Freitas e prepara uma última cartada, uma última oferta pelo volante, que deve ser apresentada
temporada nesses próximos dias. A chance dele pro Vasco é muito baixa, mas o Cruz Maltino ainda sonha com Marlon Freitas. Fortaleza ontem anunciou a contratação de Emanuel Martínez junto ao América Mineiro. Seu contrato é válido até dezembro de 2027 e o valor pago por ele foi de 8 milhões de reais por 80% dos seus direitos econômicos. O volante também era procurado por outros clubes, onde inclusive recebeu uma proposta de empréstimo do Vasco nesses últimos dias. Porém, o América recusou, já que desejava vendê-lo em definitivo. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, porque fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube, se inscreve caso você não seja inscrito e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem tivemos ida das quartas de final da Liga dos Campeões lá no Santiago Bernabéu, entre Real Madrid e Manchester City, onde logo no minuto 2, Bernardo Silva abriu o placar com gol de falta. Aos 12 minutos, Camavinga empatou com esse chute com desvio em Rubem Dias. 2 minutos depois, Rodrigo virou o jogo para os donos da casa. No segundo tempo, Phil Foden empatou com esse golaço e Gvardiol virou para os Citizens 5 minutos depois com essa pancada. Porém, aos 79 apareceu Federico Valverde, que deixou tudo igual com essa pintura. Assim, o placar terminou no empate em 3-3. Lá no Emirates Stadium tivemos outro grande jogo, onde o Arsenal recebeu o Bayern de Munique. Logo aos 12 minutos, Bukayo Saka abriu o placar mandando a bola no cantinho de Neuer. 6 minutos depois, Serge Gnabry aplicou a lei do ex e deixou tudo igual no placar. Aos 32 minutos, Harry Kane de pênalti virou o jogo para os bávaros. No segundo tempo, após bela jogada de Gabriel Jesus, Leandro Trossard empatou o jogo e assim a partida terminou no empate em 2-2. Meus amigos, que jogo maluco! Aliás, que jogos malucos, né? Eu particularmente estava assistindo o jogo do Arsenal, mas acompanhando ali o tempo inteiro também o jogo do Real Madrid, e foi uma loucura os dois jogos, tá? Gol pra tudo quanto é lado, gol toda hora. No jogo do City e do Real, muito golaço, muito gol bonito. Cara, foram dois jogos absurdamente bons, dois jogos dignos de quartas de final da Liga dos Campeões, tá? Tá tudo aberto, não dá pra falar quem é que vai passar pra próxima fase no jogo de volta. Os 4 times jogaram demais e é meio arriscado você falar quem é que vai passar, tá? O City joga a volta em casa, né? E vale a pena lembrar que o Bayern de Munique também joga a volta na sua casa. Hoje temos mais 2 jogos pelas quartas de final, onde o Atlético de Madrid recebe o Borussia Dortmund e o Paris Saint-Germain recebe o Barcelona. Na tua opinião, serão mais 2 grandes jogos? Quem que você acha que vai vencer esses 2 duelos? Comenta aí. Joelinton vencendo nos principais jogadores do Newcastle e por conta das boas atuações, ele entrou na mira de outros clubes pela Europa. Os Magpies então já se protegeram e acertaram de forma verbal uma renovação de contrato pelos próximos 4 anos. E quem confirmou isso foi o jornalista Fabrício Romano. Os últimos detalhes do vínculo estão sendo resolvidos e em breve ele deve assinar um novo contrato com a equipe do Newcastle. Liverpool avançou por Rubem Amorim e o jornalista Pedro Sepúlveda informou que os Reds apresentaram uma proposta de 3 anos de contrato. Ontem a Sky Sports Alemanha pela manhã informou que o técnico já teria respondido sim, porém Sepúlveda garante que isso daí ainda não aconteceu. Segundo ele, as negociações estão fluindo muito bem e as partes estão acertando os últimos detalhes. Assim que Rubem Amorim der o seu sim, uma proposta será feita à equipe do Sporting. O Paris Saint-Germain está interessado em contratar Gavi desde o começo da última temporada e mesmo com ele atuando pouco ultimamente por conta de lesão, as coisas não mudaram e Nasser Al-Khelaifi ainda pretende fazer uma tentativa para trazê-lo. Dembélé pode acabar ajudando nessa negociação e recentemente ele contou em entrevista que tem conversado bastante com seus ex-companheiros de Barcelona. Eu tenho conversado muito com o Jules Koundé por conta da seleção e também falo bastante com Gavi. Geralmente conversamos antes das partidas. Foi o que falou o Dembélé. Ontem o jornal L'Equipe garantiu que o Paris Saint-Germain não desistiu mesmo de Gavi, apesar da sua multa rescisória de 1 bilhão de euros. E a ideia é tentar fazer uma proposta atrativa ao Barcelona, que poderia tornar Gavi um dos jogadores
jogadores mais caros da história do futebol. A gente sabe que o Gavi é um dos grandes ativos do Barcelona, né? Em questão monetária, é um dos jogadores aí que mais valem dinheiro para a equipe do Barça. A multa dele é de 1 bilhão de euros. Não tem chance nenhuma de algum clube pagar esse valor por jogador nenhum hoje em dia, tá? Então a ideia do Paris Saint-Germain seria fazer uma proposta absurda para tentar convencer o Barça a vender. Por exemplo, aí 150 milhões, 180, 200 milhões, não sei. O Khelaïf é maluco e o cara tem muito dinheiro, tá? O pessoal do Qatar, dono do Paris Saint-Germain, tem muita grana. Então, dinheiro não falta, tá? Então, se os caras realmente quiserem fazer uma proposta maluca pelo Gavi, podem fazer tranquilamente. O L'Équipe garantiu que ele continua sendo um dos grandes sonhos aí do Nasser Al-Khelaifi e uma proposta deve sim chegar. Agora, o que eu quero saber é o seguinte: a gente sabe que o Barcelona não passa por uma grande fase financeira, né? E se chegar realmente uma proposta maluca pelo Gavi? 150, 180, 200 milhões. Seria interessante pro Barça vendê-lo por toda essa grana? Ou não é melhor mantê-lo na equipe? Qual que é a tua opinião em relação a isso? Comenta aí, beleza? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou!